Primeiramente, vai ser a apresentação da RPPN Porto do Ifé. Vai ser apresentado pelo proprietário da RPPN, o senhor Luiz Otávio Coimbra. Ele é o doutor em Administração Pública pela Universidade de Baltimore, mestre em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Foi editor-chefe do Cinejornal Canal 100 do Rio de Janeiro e tem mais de 30 anos de experiência como funcionário com os serviços prestados à Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Smithsonian e Organização dos Estados Americanos, e desde 2020 é representante da OEA no Belize. A RPPN Porto do Ifé, ela está localizada no extremo norte do estado de São Paulo, no município de Colômbia, já próximo à divisa com o estado de Minas Gerais. E quando a gente olha o mapa, a gente vê que poucas áreas protegidas estão na região norte do estado de São Paulo. Então, ela representa um papel muito importante para preservar a biodiversidade dessa região. Ela foi reconhecida em 2018 pela resolução SMA 66 em uma área de 54 hectares. Ela protege a área coberta com vegetação de cerrado. Muito obrigado, Ana, pelas suas palavras e pela apresentação. É um prazer e uma honra estar aqui, poder falar para outros RPPnistas, para os representantes do governo do Estado de São Paulo. Eu agradeço o convite da Fundação Florestal. Boa noite a todos, agradeço o convite da Fundação Florestal. Eu queria, então, saber se vocês podem começar com o primeiro slide. Está corretíssimo. Muito obrigado. Eu falo em nome, como vocês sabem, eu falo em nome da RPPN Porto do Ifé. A nossa equipe é composta pelo Vladimir Coimbra, meu filho, que é o administrador, é o coração da RPPN, o assistente Paulo Garcia Neto, acho que o Oswaldo Bruno conhece bastante, os dois já, e a bióloga Maria Inácia Macedo, que é da Prefeitura de Colômbia, e ela está sempre com a gente, sempre ajudando, é uma pessoa também bastante presente em todos os programas que nós desenvolvemos na RPPN. Os meios sociais estão com o André Nunes Pereira, nós damos muito peso à divulgação e à presença nos meios sociais, e eu sou proprietário, Luiz Otávio. Então, quais foram as necessidades? Por que nós começamos a usar as câmaras para monitoramento da biodiversidade? Parece óbvio, mas não é tão óbvio. Nós vimos que, no começo, nós precisávamos de alguma coisa que pudesse revelar para a gente o que estava por trás daquelas pegadas, daquelas marcas nas árvores, daqueles pedaços de fezes que apareciam de animais que a gente nunca via. Então, para monitorar a biodiversidade de uma maneira dia e noite, de uma forma não invasiva, nós decidimos então, usar esse tipo de câmera, câmeras trap, que também são chamadas, né? O nosso objetivo um dos objetivos principais, uma necessidade que a gente ainda tem, é coletar dados para pesquisa. Quando a gente começou essas gravações, eu consultei dois livros, eu posso citar um aqui e vou colocar, se possível, no chat, ou copiar para vocês depois, os autores. Um se chama Mammal Richness and Diversity in a Mosaic of Land Use Systems in Brazilian Cerrado. É um estudo publicado em inglês em 2017 na Mammalian Biology, falando sobre o uso de armadilhas fotográficas para investigar a vegetação nativa do Cerrado. Eles conseguem mostrar como, mesmo tendo um pequeno pedaço no meio de fazendas de cana, ou de laranja, ou de soja, você consegue preservar a biodiversidade. Quer dizer, eles mostram, com o uso das câmeras fotográficas, da importância de ter pequenos pedaços, nos 54 hectares que temos na nossa RPPN, podem, de alguma maneira, servir de proteção ao bioma, de proteção à fauna dessa região, de toda uma região. Os animais se escondem na floresta, eu costumo dizer, eles se escondem de nós também, por uma forma a própria maneira de sobrevivência, uma busca pela sobrevivência. As câmaras servem também para a aplicação da lei, ou seja, é um registro. Eu não tive muitos registros, nós não tivemos muitos registros de invasões. E até eu acho que vale a pena notar
que com a instalação das placas, quando nós fizemos o projeto para o PSA, para o Estado de São Paulo, a instalação de placas informativas e placas sobre caça era um dos aspectos. E a partir da instalação dessas placas na RPPN, a demarcação da RPPN pelas placas, diminuiu muito o número de entrada de pessoas não convidadas, ou pessoas sem registro, pessoas com cachorros, com a ideia de caçar. Diminuiu tanto que tivemos um único registro o ano passado. Ou seja, de alguma maneira, esse tipo de projeto, esse tipo de programa de gravar imagens, serve também para observar e para ajudar na segurança da RPPN. E, por último, a conscientização pública e a educação. Claro que isso é muito importante para a gente, eu vou poder falar isso mais nos próximos slides. Aqui nós temos 5 câmaras hoje. É pouco, né? Parece muito pouco, são 5 câmaras. E essas 5 câmaras que vêm sendo instaladas desde 2019, eu não chamei atenção, mas na imagem anterior a gente via um puma, uma onça, e foi a primeira imagem que a gente gravou. E foi um susto ver finalmente a onça, aquele animal que a gente já tinha visto rastro, já tinha visto fezes, mas a gente nunca tinha visto ele. E foi um impacto tremendo para a gente. Bem, hoje a gente tem aí do lado esquerdo, a gente tem resultados de gravações dos 5 diferentes pontos de vista de animais. Eu estou falando principalmente de mamíferos, grandes mamíferos, e alguns a gente pode acompanhar, como a gente mantém as câmeras sempre no mesmo lugar, a gente pode acompanhar. O que fez a gente escolher esses lugares? Basicamente, os passos, as marcas, as pegadas, não, pegadas dos traços de fezes, marcas nas árvores, fez com que a gente visse que ali era a passagem de algum animal. E por isso colocamos as câmeras nesses lugares, temos mantido essas câmeras. Primeiro começamos com 2 câmeras, hoje temos 5. A primeira coisa que impactou foi a descoberta de animais noturnos, que são difíceis de ver, né? A onça é um animal que nunca tinha visto, eu já cheguei a morar nessa RPPN, no bosque, nesse bosque nos anos 80, eu sabia que tinham onças, sabia que tinham outros animais que a gente nunca via, eles nunca se deixavam ver. Vocês podem ver que a presença de fezes, rastros e outros vestígios é que fez com que a gente colocasse essas câmeras aí. Mas a gente não sabe se tivéssemos colocado câmeras em outros lugares, se iríamos ver os mesmos animais ou outros animais. Eu quero, então, passar para o próximo slide, por favor. Obrigado. Porque, de novo, vem o especialista em administração pública. Não há programa que a gente faça em que os riscos não sejam importantes para uma avaliação de que tipo de passos a gente deve tomar e como a gente deve mudar o projeto no meio do caminho, se for necessário. As câmaras têm muitas limitações. Elas têm falhas técnicas, falham a bateria, chove, o animal vai na frente, um animal passa por cima, tira do lugar. A câmera também perturba os animais. A gente pode ver aqui uma jacupemba e ela está claramente incomodada ou está curiosa, se a gente pode chamar assim, se a gente vê assim de uma maneira antropomorfizando o animal, mas ela olha para a câmera. Ou seja, a câmera ela interfere no meio ambiente. Por mais que seja, talvez, a forma mais natural de observar esse meio ambiente, esse animal, ela, de alguma maneira, interfere. Isso deve ser avaliado também. A gente vem tentando avaliar. Furto ou vandalismo é outro risco que a gente corre. Felizmente, nenhuma das nossas câmeras foi roubada, mas a gente tem um certo medo de colocar a câmera fora dos limites da RPPN. O bosque é maior. Nós temos 54 hectares de RPPN. O bosque total deve ter uns 100 hectares. Dá uma certa insegurança. O entorno seria interessante para a gente, porque no entorno a gente tem água. Tem muita água no entorno, tem um pequeno lago e tem também uma área aguada muito grande, com uma área de pântano, um pequeno pântano, uma pequena aguada que tem perto, mas a gente ainda tem um certo receio de colocar as câmeras aí, e talvez fosse interessante, a gente sabe que teria sido interessante, mas por medo de furto, por causa da presença de pessoas que passam por esse lugar, já que não é parte específica do bosque da RPPN. E um outro risco que a gente corre, e a gente vem notando isso, é o excesso de dados.
Com 5 câmeras, nós temos mais de 5.000 fotografias reunidas desde 2019. Essa foto é de 2019. Você vê que a câmera revela a temperatura, revela a data e a hora, e a fase da Lua. E com isso a gente pode comparar dados. Ou seja, comparar animais que são notívagos, animais que andam de dia, animais que andam em determinada hora, ou mais em determinada hora e menos em outras horas, passam por um lado numa determinada hora, passam determinada para outro lado, mas essa quantidade de dados fica quase impossível da gente analisar sem um projeto específico, com a ajuda de universidades, e a gente não tem nesse momento. A gente trabalha muito mais com escolas municipais, a gente não tem esse apoio, não tem tido esse apoio por enquanto, mas a gente espera para o futuro. Nós enviamos e-mails e mensagens para várias universidades próximas, da Universidade de São Carlos. Eu sei que o Oswaldo está lá, e eu acho que algum dia a gente vai poder usar esses dados para uma avaliação mais completa, com a informação que a gente tem a partir das câmaras. E outro tema importante, e é um risco importante, é o alcance limitado. As câmaras sempre focam num determinado lugar. Nada nos pode afirmar de que por trás da câmera estão passando outras coisas que a gente não está vendo, muitas outras coisas que não estamos vendo. Eu sei que temos 5, com 50 câmeras talvez estivéssemos observando outros animais. Alguns animais são muito mais elusivos, alguns animais são muito mais difíceis de registrar, mesmo de noite, mesmo com a câmera. Nós notamos isso, inclusive, com a anta e com outros animais. O próximo slide, a gente traz pela primeira vez a imagem da câmera. Nada mais chinês e barato do que essa câmera. Deve custar 50, deixa eu ver, assim, R$250, 500, R$300, R$400, as mais completas. São câmaras que não sei se agora, subindo as taxas, não sei como vai ficar isso, mas elas são câmaras muito baratas, elas invadiram o mercado em todo lado do mundo, elas funcionam muito bem. Eu tenho câmaras, uma das primeiras câmaras, todavia, está funcionando, e produz imagens, como vocês podem ver, bastante interessantes. Nós fazemos verificação mensal dessas câmaras, o Vladimir, principalmente, o Paulo também vai todo mês, vai a cada uma dessas câmaras, verifica se ela está na posição correta, verifica se ela está com a bateria em dia, verifica, tira o chipzinho de imagens, leva para copiar. Essas imagens são passadas para o arquivo na nuvem. A gente tem um sistema de arquivo com um protocolo especial, dando nomes para os arquivos e listando essas imagens, que podem, então, ser baixadas para edição e publicação nos meios sociais. A partir da Andréia, eu faço também, às vezes, publico em Instagram, no WhatsApp, no Facebook, e divulgamos esse trabalho. A imagem da esquerda, vocês podem ver um lobo-guará tranquilamente passando por baixo da porteira de saída da RPPN. Na verdade, ele está saindo da RPPN, foi dar um passeio lá fora. Eu espero que com segurança, e possa voltar para a RPPN. Esse lobo-guará, ou um parente dele, ou um outro lobo-guará, houve um incêndio que atingiu o bosque da RPPN, tem uns 4 anos, talvez Oswaldo e Ana se lembrem disso, porque eu fiquei desesperado pedindo ajuda, e o lobo foi até a casa do Vladimir, olhando, e o fogo crescendo, a fumaça toda, e o lobo foi, pela primeira vez, ele apareceu para o Vladimir, e ficou olhando o Vladimir de longe, não sei se pedindo ajuda ou desesperado com o que estava acontecendo. A imagem da direita é uma anta. Vocês conhecem o animal, mas é um animal bastante elusivo. Nesse caso, eu não sei se dá para notar, mas a anta é atingida pela luz ultravioleta, a infravermelha, é atingida pela luz e ela desvia o caminho. Você vê o reflexo nos olhos dela da luz da câmera e ela desvia para não passar em frente à câmera. A anta é um animal que apareceu muito poucas vezes. Ela não é um animal que a gente vê muito, mas a gente sabe que ela está lá porque a gente vê as pegadas dela, vê os traços, né, o rastro dela nos caminhos da RPPN. E essa, então, é uma tabela selecionada, alguns animais que a gente tem registrado na RPPN, e eu coloquei alguns que não foram registrados por camera trap, por essas nossas câmeras. Alguns, geralmente, são pássaros, ou o bugio, né? O bugio que está lá em cima da árvore, que vemos sempre porque ele grita e registramos o áudio dele, ou em fotografias.
Mas a ANTA, como a gente pode ver, desde 2019 até hoje, são 6 anos, a gente tem 8 registros da ANTA, quer dizer, quase que um por ano, mas ela está lá, sem dúvida ela está lá. A jaguatirica, muitos registros, o lobo-guará também, a onça, o veado mateiro pequeno, o tamanduá, também é mais difícil de aparecer na fotografia, mas o tamanduá a gente vê de vez em quando de dia, dá para ver ele. Os pássaros, tem muitos registros de pássaros, e nós usamos também o Wikiaves, porque tem muitos registros de Wikiaves no entorno da RPPN. O Wikiaves é um sítio de web que tem registros de todo o Brasil, de visual, de vídeos e de áudio dos pássaros, e vários registros foram feitos em áreas do entorno da RPPN, além dos registros que nós mesmos fazemos. Mas vocês podem ver que nessa seleção de fotos e imagens que a gente tirou, nessa seleção a gente tem principalmente as câmeras TRAP, as câmeras registram principalmente mamíferos, grandes mamíferos. Apesar de registrar também alguns médios e pequenos mamíferos, que eu falo, são o tamanduá-mirim e outros animais que passam em frente à câmera usualmente, e temos bastante registro deles também. No grau de ameaça, a gente vê que a maioria desses animais que eu selecionei aqui são animais que estão em situação ou em perigo no estado de São Paulo. Eu estou falando do decreto do Estado de São Paulo, que é o decreto, vocês sabem qual de 27 de novembro de 2018, ou vulneráveis, também no Estado de São Paulo, ou vulneráveis registrados no Estado de São Paulo e pelo ICMBio, no livro vermelho, também de 2018. Ou seja, isso é a fonte para a gente de registrar os graus de ameaça, e esses são os animais, alguns dos animais que a gente tem visto sempre nas câmeras TRAP. Continuamos sistematicamente, desde o começo da observação, eles continuam a aparecer nas nossas câmeras TRAP. Então, esse slide que eu selecionei como último slide é que a gente quer mostrar como essas câmeras também servem para a gente divulgar a RPPN, divulgar a nossa luta pela biodiversidade e construir uma comunidade. No início da minha apresentação, eu mencionei a importância das imagens para a conscientização e a educação da população. Participam dessa nossa comunidade as pessoas da Prefeitura de Colômbia, os vizinhos da JF Citrus, que é uma imensa plantação de laranja, os vizinhos da usina Raizen, que também tem plantação de cana, e estamos próximos da usina Raizen, eles nos visitam a RPPN, ajudam quando possível, ajudam não só mandando botinas, não é botinas, perneira para as crianças poderem passear na RPPN, ou seja, a gente tem apoio dos vizinhos, participa dessa comunidade. Eu queria citar também o projeto de assentamento Luiz Gustavo Henrique. Nós somos vizinhos de um projeto de assentamento grande, durante 30 anos eles estavam esperando para entrar, eles conseguiram o direito de entrar, essa terra foi dividida em 300 famílias, são vizinhos diretos de nós fazemos um trabalho de levar a eles informação sobre a RPPN, nós temos um jornalzinho informativo, RPPN Pôr do Inferno, nós falamos dos animais, falamos do respeito aos animais, do cuidado com os cachorros, cuidado com os gatos, ou seja, eles participam dessa comunidade e a participação vem muito junto com essa presença firme nas redes sociais. No alto à esquerda, a gente vê um post da gente no Instagram com a onça. Vocês lembram do começo da apresentação? Aparecia a onça, eu disse que foi a primeira imagem de onça. Ela agora aparece com um filhote. Quer dizer, elas estão seguras e se reproduzindo lá. Esse post gerou um enorme comentários e pessoas entraram no site do Instagram para ver esse post da onça com o filhote. À direita, então, é um outro evento, esse não foi com câmera TRAP, mas é interessante porque foi divulgado também na TV Globo de São Paulo, de Ribeirão Preto, foi divulgado em todos os lados, foi um trabalho que nós fizemos, encontramos esse bugio machucado, mordido por cachorro na estrada que estava de entrada da RPPN, na estradinha antes da RPPN, a estradinha municipal. Esse animal foi levado pela Maria Inácia, a bióloga que eu mencionei, da prefeitura, para um veterinário. Esse veterinário, com o custo dele, tratou desse animal durante quase 3 meses, e esse animal voltou à RPPN, ao bosque, que era o mesmo bosque de onde ele tinha, mais ou menos de onde ele tinha saído. Ele está aí vivo, chamavam ele de Charlie,
Ele ficou tão amigo que, de vez em quando, ele volta para beber água num tanque que tem fora ali da casa do Vladimir. Mas ele está feliz lá no bosque, ou seja, ele não é o único animal que a gente reintroduziu. O Vladimir teve a oportunidade de encontrar uma sucuri de mais de 4 metros, atropelada na estrada, na mesma estradinha. Essa sucuri foi mais ou menos, cuidaram da sucuri, botaram ela no carro, levaram ela para um banhado, não teve veterinário nessa história, levaram ela para um banhado e dali ela foi embora. É um banhado que é parte do entorno da RPPN, e dali ela foi embora. Ou seja, a comunidade participa da RPPN quando usamos imagens da fauna. E embaixo é um encontro de estudantes da Municipais de São Paulo. Eles visitam muito, eles plantam, participam da plantação de mudas, de espécies que estão em perigo de desaparecimento do Estado de São Paulo, vêm e visitam, é parte do currículo deles, os professores vêm à RPPN, e esse foi um evento que aconteceu no ano passado, eles estão na entrada da RPPN, vocês podem ver a placa aí. A alegria de ter essa comunidade participando e o apoio que essas imagens dão para a participação dessa comunidade e para o conhecimento e o respeito do meio ambiente que essa comunidade passa a ter a partir do conhecimento desse bosque, que deixa de ser só um mato para eles. O bosque deixa de ser um mato e passa a ser uma coisa que pertence a eles. Eles passam a pertencer também ao bosque. O bosque passa a ter vida e eles passam a respeitar essa vida a partir do conhecimento, das visitas, das imagens que estão sendo divulgadas no Instagram ou no WhatsApp da gente. Finalmente, eu agradeço à Fundação Florestal pela oportunidade, a todos que nos ajudam nesse processo. Eu posso citar a Ana Xavier, o Oswaldo Bruno, o Flávio Ritos, outros RPPnistas. Agradeço também a atenção de todos vocês e me coloco à disposição para contribuir com esse sonho de construir um futuro com respeito ao meio ambiente, promovendo a paz e a justiça no nosso país. Muito obrigado.